Ei, gente, então, eu vou apresentar o trabalho para o meu grupo, que é composto pela Ana Carolina Joviano, a Maria Eduarda Pimentel, Sara Tavares, Thaisa Freeman e eu, Tiare Magalhães. O objetivo desse artigo é apresentar a teoria do estresse físico, conhecida como PTS. Esse estresse ele é entendido como uma força aplicada em uma determinada área de tecido biológico. A PTS ela serve para mostrar como os tecidos do corpo se adaptam a uma resposta previsível em diversos níveis de estresse físico e como que essa adaptação pode ser utilizada para ajudar e orientar a prática e a pesquisa da fisioterapia. O fisioterapeuta ele faz diversas intervenções que podem modificar esse estresse. E os benefícios dessas intervenções estão na diminuição de deficiência e dor nos pacientes, o aumento do desempenho muscular e até na ajuda em doenças como diabetes, artrite e doença da artéria coronária. Agora eu vou falar sobre os princípios fundamentais dessa teoria do estresse físico. Eles são nominados de A até L. O princípio A, ele é proposto que os tecidos se adequem aos estresses físicos, mudando sua estrutura e composição para atender às novas demandas mecânicas. O B é que esses tecidos eles apresentam 5 respostas ao estresse, sendo elas a atrofia, a manutenção, a hipertrofia, lesões e até a morte, sendo que cada uma ocorre em um intervalo de tempo definido ao longo dos níveis de estresse. O C é que os níveis de estresse mais baixos que a manutenção, eles resultam em menor tolerância dos tecidos aos próximos estresses. Quando ocorre a atrofia, esses tecidos eles ficam menos tolerantes aos estresses. Por quê? Porque essa degeneração do tecido, ela excede a produção do mesmo. No princípio D, é quando o estresse está na mesma faixa de manutenção, ou seja, não ocorre alteração nenhuma nos tecidos. E quando ocorre a homeostase, significa que a degeneração do tecido é igual à produção. Logo, ocorre a renovação sem ganho nem perda. No princípio E, é quando esses níveis de estresse eles são mais altos que a manutenção, ocorre uma maior tolerância dos tecidos aos próximos estresses, e na hipertrofia, os tecidos se tornam mais tolerantes, porque a produção deles é maior que a degeneração. No princípio F é quando se tem níveis excessivos de estresse, esse tecido ele fica lesionado, o seu limite máximo é quanto de estresse ele pode suportar descansando, sem falhar. Já no próximo é quando os desvios extremos da faixa de estresse de manutenção, eles excedem a capacidade adaptativa e resultam em morte tecidual. No princípio H, é quando o nível de exposição desse estresse físico é definido pela magnitude, que se refere à quantidade de tensão em um certo momento, pelo tempo, que é a duração, o número de repetições e a taxa em que o estresse é aplicado e a direção de aplicação, levando em consideração se ocorre tensão, compressão, cisalhamento ou torção. Já no I, o efeito de qualquer estresse ele dependerá da experiência anterior de estresse do tecido, ou seja, esses tecidos eles precisam de uns períodos de repouso para que possam se recuperar de tensões anteriores. No princípio J, as lesões que são causadas nos tecidos por causa de estresse excessivo, elas podem ocorrer por conta de estresse de alta magnitude aplicado por um breve período, ou estresse de baixa magnitude aplicada por um longo período, ou até uma tensão de magnitude moderada aplicada diversas vezes no mesmo tecido. Princípio K é a inflamação do tecido ocorre imediatamente após a lesão, o que o torna menos tolerante ao estresse do que era antes da lesão. E no princípio L, no PTS foram identificados 4 fatores que podem modular o nível de estresse nos tecidos, ou as respostas dos tecidos a um determinado nível de estresse, sendo eles fator de movimento e alinhamento, como o desempenho muscular, a atividade física, se ela é existente ou não, fatores extrínsecos, como dispositivos auxiliares, fatores psicossociais e fatores fisiológicos, como patologias crônicas.
Todos esses princípios que a gente falou, eles são aplicados nos tecidos mais importantes para os fisioterapeutas, que são o cardiovascular, tegumentar, músculo-esquelético e neuromuscular. Todos demonstram padrões semelhantes de resposta ao estresse físico, quando submetidos a um estresse exagerado, quando a carga excede o limite máximo do tecido, eles estão propensos a sofrer lesões. Porém, os sistemas cardiovascular, tegumentar e músculo-esquelético, quando são submetidos a um estresse adequado, demonstram efeitos positivos. O sistema cardiovascular, por exemplo, quando ele é submetido a um estresse em atletas, ele pode desencadear o conhecido coração de atleta, né? Que é quando o batimento cardíaco é mais baixo do que o nível normal. Quanto ao sistema neuromuscular, o enfoque é sempre o alívio do estresse muscular, por ser um sistema bastante sensível. Agora falando um pouquinho sobre as aplicações para o papel do fisioterapeuta. Pode-se dizer que o papel principal do fisioterapeuta é modificar o estresse físico para atingir um certo objetivo, sendo eles o aumento da tolerância a atividades e a redução da dor e deficiências. As questões mais importantes para orientar esse tratamento são quais fatores parecem estar contribuindo para o estresse excessivo do tecido lesado, como que eu posso modificar esses fatores contribuintes para reduzir o estresse nos tecidos e permitir que esses tecidos se curem. Bom, gente, é isso, a apresentação do nosso artigo. E aqui no final a gente deixou as referências dele. Obrigada!